Olá, seja muito bem-vindo aí a mais uma das aulas de teu treinamento, né? Então, como eu prometi na aula passada, a gente vai inserir um gráfico agora para essa basezinha de dados aqui de uma outra forma. Na aula anterior, eu fiz uma seleção prévia desse banquinho de dados. Eu vim aqui em cima inserir, não foi escolher um gráfico de barras. Deu um clique, pronto, já está resolvido aí o problema. Sempre ensinei dessa forma presencialmente nos meus cursos. Mas tem como você também criar o gráfico antes e depois você inserir, você fazer uma referência ali no Excel, referenciar os dados. Como é que a gente faz isso? É o mesmo esquema, só que você não vai fazer a seleção prévia, né? Você não vai selecionar nada, você simplesmente dá um clique em qualquer lugar, em qualquer área neutra da tua planilha, vai lá em cima na guia inserir e vem aqui na galeria de gráficos, né? Tem o primeiro aqui que a gente está estudando ele, seria gráfico de colunas. Então você dá um clique no drop down e escolhe aqui o gráfico, né? No caso eu trabalhei com esse segundo aqui na aula passada. Nessa aqui eu vou colocar esse por enquanto, o primeiro. Aí depois a gente pode personalizar isso. Então estou dando um clique nesse primeiro. Então essa áreazinha aqui, esse retângulo, esse quadrado em branco, é o nosso gráfico, mas ele não tem nenhuma referência, não está aparecendo nada ainda. Então a sacada é essa, você pode inserir o gráfico primeiro, e depois você pode referenciar. Aí para referenciar, tem duas formas, né? A que eu acho mais prática é essa, você dá um clique com direito nessa área do gráfico. Vai abrir um drop-down enorme com várias opções. Na aula passada eu falei aqui de mover o gráfico, né, que a gente pode mover para uma guia. E tem aqui, selecionar os dados. Para o que a gente quer agora, o nosso objetivo é isso aqui, selecionar dados. Então, você pode ter acesso a essa opção com o botão direito, ou você pode selecionar o gráfico e você pode dar um clique aqui em gráfico de design, na guia. Você vê que para o gráfico é uma coisa tão importante no Excel, né, que se você inserir você selecionar ele, vai aparecer uma guia exclusiva para ele e para formatação também. Certo? Se eu dou um clique fora, essa guia some. Se eu marco esse gráfico, essa guia aparece. Certo? Fica bem claro isso. Então, tudo relacionado à parte visual e gerenciamento de gráfico vai estar nessa guia aqui. Você dá um clique nela e aparece uma tacada de opções aqui com layout, temas prontos aqui para você estar modificando o teu gráfico, como eu falei na aula passada. E tem um bendito aqui do recursozinho de selecionar dados também, só que dessa vez bem na cara, assim, grande e tal. Que você pode estar dando um clique no gráfico, dando um clique nele aqui. Certo? Ele vai abrir essa janela aqui de selecionar a fonte de dados. Perfeito? Lembrando que isso aqui é só um complemento, mas eu não gosto de ficar trabalhando com esses ícones, né? Eu prefiro, eu acho mais rápido você dar um clique dentro do gráfico com o direito e já vir aqui em selecionar dados. Feito? Perfeito. Então, vai abrir essa janela aqui. E numa gravação anterior a essa, acabei me embananando aqui, me perdendo aqui nessa janela. Mas, na realidade, é uma coisa simples. Ó. É bem intuitivo até. Tem um quadrado aqui no lado esquerdo, tem um quadrado no lado direito. Esse do lado esquerdo é para você selecionar a entrada, legenda, série. Né? As entradas de legenda série. Já nesse aqui do lado direito tem um rótulo. Quando você fala em rótulo de eixo horizontal, e ele ainda explica aqui, ó, rótulos do eixo horizontal. Então, como é um gráfico de barra, vão aparecer barrinhas para cada vendedor, nesse caso aqui, ó, de baixo para cima. Né? Então, esses rótulos do eixo horizontal vão ser o nome dessas pessoas, desses vendedores. Quando a gente diz rótulo, é porque a gente vai rotular cada um dos elementos no gráfico. Né? Então, num vídeo anterior a esse, eu aqui na entrada de legenda eu coloquei o nome das pessoas, por isso que deu errado. Essa entrada de legenda série seria as vendas, quanto cada um desses vendedores vendeu, certo? Um rótulo, você vai rotular no gráfico, né? É o nome que você vai dar para cada barra. Então, aqui em entrada de legenda, eu vou dar um clique em adicional. Quando eu dou um clique em adicionar, o gráfico já começa a ser montado aqui e aparece uma outra janela com o nome da série e os valores. Esses valores, o nome vai ser vendas, né?
Então eu vou digitar aqui a palavra vendas em caixa alta. Daí aqui embaixo, no valores de série, eu estou apagando isso aqui. E eu vou referenciar aqui as vendas de cada um desses vendedores. Começa aqui nesse 100, perdão, e termina ali em 600. Eu estou marcando aqui do 100 até os 600. E você vê que quando eu faço isso, o gráfico aqui ele já fica montado, mais ou menos montado, né? Apareceu o nome vendas aqui, ó, no título do gráfico, que é o nome da série. Esse nome da série vai ser o nome do gráfico em si. Depois a gente pode mudar ele até dentro do próprio gráfico. Então está funcionando até agora, perdão. Estou dando um OK. O gráfico está ali. Agora eu preciso, ao invés de colocar esse 1, 2, 3, 4, 5 até o 11, que são 11 vendedores, né, aqui ó, no lado, posso referenciar o nome de cada uma dessas barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até a 11. Você dá um clique aqui em editar, você vê que é um rótulo dos eixos. Dou um clique em editar. A janela que aparece é mais simplista, né? Ela só tem um campo agora, um intervalo do rótulo do eixo, certo? Que é o que seria o nome das pessoas, né? Então vou marcar da Maria até a Natália. Marquei aqui da Maria até a Natália. Soltei, certo? Quando eu solto, antes de eu dar o OK, você vê que no gráfico aqui eu já tenho uma prévia. Você vê que deu certo aqui, a Maria, Pedro. O vendedor que está vendendo mais nesse exato momento é a Natália, está lá em cima no gráfico, tá vendo? Então estou dando um OK. Depois que eu dou um OK, eu volto para cá, certo? Ele substituiu para mim aqui os números por nomes, eu dou um OK. E o meu gráfico está pronto. Daí você percebe que é um pouquinho mais complicado fazer assim, né? Mas por quê? Porque nesse contexto aqui, esse banquinho de dados é mais ou menos uma piada isso aqui, né? Porque só tem só tem 11 vendedores aqui, certo? Então fazer isso aqui passo a passo, criando um gráfico primeiro, depois referenciando cada um dos valores e os respectivos vendedores, ia dar muito trabalho. Era melhor você selecionar tudo e já criar o gráfico de uma vez, como eu fiz na primeira aula. Mas imagina que você está numa planilha muito mais complexa, com milhões de colaboradores de uma empresa e tal. Você poderia se beneficiar dessa nova forma aqui de criar o gráfico passo a passo, se você estivesse trabalhando com uma planilha assim, mais complexa e tal. Então é interessante que a gente aprenda as duas formas, né? Uma forma mais rápida, assim, que dê na cara, e desse jeito aqui, mais passo a passo. Então, se eu tenho aqui, ó, vendas, né? Você lembra que foi o título que eu dei para o gráfico lá, naquele rótulo. Eu posso dar um clique aqui dentro e eu posso modificar isso. Por exemplo, aqui eu estou ativando o Caps. Estou digitando a palavra gráfico de vendas. Pronto, deixar assim. Aí estou dando um ESC aqui para marcar a caixinha, né? Estou dando negrito. Até aqui está tranquilo. E se eu der um clique nesse gráfico, ele seleciona, lá em cima aparece gráfico design. Então já aparece aqueles design vários lá, né? Que eu posso estar optando por algum deles. Tem um drop downzinho aqui embaixo, que aparece ainda mais. Tem alguns que são bem arrojados e tal. Esses pretos assim chamam bem a atenção. Gosto desse que tem esse padrão preto assim e o nome em branco, né? Destaca. Gostei desse, gostei desse. Esse daqui ficou bem chamativo. Vou escolher esse dessa vez. Pronto. Cliquei fora, salvei o meu projeto. Ficou faltando eu falar disso aqui, né? Além desse sinal de mais, que são os elementos do gráfico, que você pode habilitar ou não. Eu falei na aula passada. Tem esse pincelzinho aqui, que nada mais é do que esse gráfico design aqui, esses estilos que tem aqui, que eu acabei de usar, inclusive, né? Então, aqui você pode escolher vários modelos prontos, certo? Para você não ter problema em estar configurando, né, o gráfico na mão. O Excel dá uma gama enorme aí de opções de gráfico, já de modelos prontos, para que você use nos seus projetos. Então, esse mesmo esquema que está aqui em cima, na guia gráfico design, ele vai estar nessa ferramenta aqui, pincel também, certo? É a mesma coisa.
Para você usar ele, você dá um clique no gráfico, né? Vai aparecer isso aqui, esses três elementos. Inclusive o filtro ainda não falei também. Aí você dá um clique aqui no pincel, aí aparece aqui no lado aquelas opções que tem, algumas opções que tem lá em cima, certo? Em menor quantidade, claro, mas aparece, certo? Você pode estar navegando por aqui também. Tem a cor aqui que você pode estar escolhendo e tal. Um laranja contrasta bem com preto, eu escolhi um laranja aqui e tal. E aqui fora, salvei o meu projeto, Ctrl B. E por fim, dessas opções aqui do lado esquerdo, tem esse filtro aqui, nunca usei isso. Filtros de gráfico, edite quais pontos de dados e nomes ficam visíveis no seu gráfico. Tá tudo marcado aqui, né? Que eu posso desmarcar a Natália. E não estou vendo mudar nada aqui. Deixa eu desmarcar tudo só para fazer um teste. Eu não vi mudar nada aqui. Então, quando eu vendas, nomes, nenhum, coluna B, nenhum, aplicar, sumiu. Coluna B, aplicar. Tem um botão de aplicar aqui embaixo, né, cara? Tem essa parada também. É para você escolher o que é que vai ser exibido no gráfico. Então, se eu dou um clique aqui, ó, em filtro, por exemplo, tem aqui a Natália, que é a última vendedora, né? Inclusive ela está vendendo mais aqui na loja. Se eu desmarco ela, eu posso aplicar isso. Aí ela sumiu do gráfico ali, ó. Não tenho mais a Natália nesse meu gráfico. Eu posso depois editar isso, voltando aqui no filtro do gráfico. Posso marcar essa Natália de novo. E depois, sempre que eu marcar ou desmarcar um elemento, eu tenho que aplicar, né? A sacada é essa. Aqui é selecionar tudo. Que eu desmarquei tudo. Não, o botão aplicar inclusive some, porque não tem condições. Tem que ter pelo menos um vendedor marcado. Então apliquei aqui. Ficou só o Pedro, certo? Estou desmarcando aqui, selecionar tudo, marcando, selecionei tudo, apliquei e voltei ao padrão, certo? E aqui nos nomes é como eu falei, né? Nesse caso aqui só tem duas categorias, que são as séries e as categorias propriamente ditas. Então, se eu colocar nenhum aqui na série e aplicar, e nenhum aqui aplicar, sumiu o intervalo personalizado e a coluna B. Esse aqui de cima, série, ele não está me dando muita modificação não. Mesma coisa que nada aqui, tanto faz. Intervalo personalizado ou nenhum intervalo. Para esse tipo de gráfico, como ele é um gráfico muito simples, isso aqui não está fazendo diferença. Agora aqui nas categorias B e nenhuma, as categorias são o nome dos vendedores, né? Se eu colocar nenhum e aplicar, esses nomes desses vendedores aqui eles sumiram. Voltou para aquele padrão lá de 1 até 11. Seria interessante deixar aqui no B e aplicar, certo? Você vê que isso aqui é um recurso que dificilmente alguém vai mexer nisso aqui, né? Porque quando você faz um gráfico é porque você quer ver, você quer, como é que eu posso dizer, avaliar. Você quer ter uma descrição ali das informações de forma precisa e visual. Então não é interessante que você mexa nisso aqui, né? Mas é um recurso que tem o filtro de gráfico. Nunca usei, primeira vez que eu estou vendo isso aqui. Mas você vê que é uma coisa simples, né? Basicamente você pode marcar ou desmarcar os elementos que tem no gráfico e aplicar. Você pode estar personalizando isso. Vamos supor que eu quisesse fazer uma análise desse gráfico aqui sem a Fabiana e sem o Rafael, por exemplo. Então poderia vir aqui e aí ia procurar, né? O Rafael, desmarcava ele, a Fabiana, desmarcava ela também e dava um aplicar. Aí o meu gráfico ia excluir esses dois vendedores e eu ia fazer uma análise só com os que faltaram ali e tal. A lógica seria essa. E para voltar eu teria que marcar de novo esse Rafael, essa Fabiana e aplicar. Tranquilo? Daria um clique fora, salva o projeto, Ctrl B. E até aqui
tá de bom tamanho, certo? Para finalizar essa terceira aula, a gente vai mover de novo esse gráfico dessa guia aqui, Introdução a Gráfico no Excel, para uma nova guia. Então, vamos fazer isso usando o botão direito do mouse, né? Dá um clique na área neutra dentro do gráfico, certo? Daí você vai procurar mover o gráfico, dá um clique. Vai abrir essa janela aqui, ó, mover gráfico. Tem duas opções, como objeto em, na guia atual, ou como uma nova planilha. Você vai marcar isso de cima aqui, ó, como uma nova planilha, certo? Então aqui, ó, como uma nova planilha, você pode dar um nome para ela. E a gente vai dar esse nome que já está no gráfico aqui em cima, né? Em caixa alta, ativo o meu Caps Lock. Gráfico de vendas. Beleza? Cara, não ativei aqui o Caps Lock. O fixa, perdão, Caps Lock. Gráfico. Agora foi. De vendas. Tranquilo, estou dando um OK. Aí você vê que o Excel vai criar para mim aqui uma nova guia chamada Gráfico de Vendas. E ele sumiu daqui e agora está aqui disponível para mim, maior, mais bem elaborado e tal. Eu posso até imprimir isso para apresentar para o meu chefe, alguma coisa nesse sentido. E lembrando, né, você pode redimensionar as guias aqui, aliás, ajustar ela, você pode ordenar. Então, eu estou pegando aqui gráfico de vendas e estou arrastando aqui para o lado direito, soltei. Então, primeiro, eu tenho aqui a introdução a gráfico no Excel, que é o primeiro, e tem aqui o segundo. Seria a ordem correta. Lembrando que a Natália está sendo a melhor vendedora. Deixa eu cortar um pouquinho barato dela aqui. Ela está com 600. Eu vou mudar para 200. Certo? Estou dando um Enter. Quando eu der um clique agora aqui em gráfico, você vai ver que ele vai ser atualizado de forma dinâmica. A gente vai ver o gráficozinho dela de barra, que está lá em cima, descer. Então vamos dar um clique aqui só para a gente observar isso. Você vê que desceu ali o gráfico dela e os outros se ajustaram. Uma coisa até bonita de se ver no Excel hoje em dia. Quando eu comecei no ramo, uns 17, 20 anos atrás, não existia isso. E hoje já tem esse efeitozinho aí bem bonito, dinâmico, que você vê na hora, beleza? Então é isso. Para começar, não tem muito segredo. Gráfico, certo? Começamos aqui com um gráfico de barras. Nas próximas aulas eu não decidi ainda o que eu vou apresentar. Acho que eu vou apresentar alguma coisa relacionada ali a gráfico de pizza. Aí quando é melhor usar um ou outro, ou usar algum tipo de planilha mais elaborada, mais complexa, para a gente continuar aí nossos estudos relacionados a gráficos, certo? Mas por enquanto isso aqui está de bom tamanho. Espero que você tenha gostado da aula. E eu vou ficando por aqui. E até uma próxima aula.